Olá, irmãos amados, graça e paz a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Uma Mente em Cristo. Eu sou a Kíssela e hoje, para honra e glória do nosso Pai, faremos a leitura do 226º dia, seguindo com o livro de Neemias, capítulo 8, versículo 1, ao capítulo 9, versículo 21. 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 1 ao 18. Salmos capítulo 33, versículos 13 ao 22 e Provérbios capítulo 21, versículos 11 e 12. Amados, antes de iniciarmos a leitura, vamos agradecer ao nosso Pai e pedir a direção para o estudo? Vamos orar comigo? Pai amado, graças te damos por tudo. Te agradecemos pelo teu amor, pelo teu cuidado e te pedimos perdão por todos os nossos pecados, pois somos errantes e totalmente dependentes da tua misericórdia. Te pedimos que o Espírito Santo de Deus nos dê a direção nessa leitura para que nós tenhamos o entendimento da Tua Palavra de acordo com a Tua vontade. E assim seja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Livro de Neemias, capítulo 8, versículo 1 ao capítulo 9, versículo 21. Quando chegou o 7º mês e os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades, todo o povo se reuniu como um só homem na praça, diante do portão das águas. E pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor havia ordenado a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei diante da congregação, composta por homens, mulheres e todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês. Esdras leu o livro em voz alta diante da praça que fica em frente ao portão das águas, desde o amanhecer até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e dos que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé ao lado dele, à sua direita, Matitias, Semá, Anaías, Urias, Ilquias e Maacéias. E à sua esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Assum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque se encontravam num lugar mais elevado do que todo o povo. Quando abriu o livro, todo o povo se pôs em pé. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo, levantando as mãos, respondeu: Amém, amém. Inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesuá, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maacéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam a lei ao povo. E o povo permanecia no seu lugar. Eles iam lendo o livro da lei de Deus, claramente dando explicações de maneira que o povo entendesse o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam o povo disseram a todos: Este dia é consagrado ao Senhor nosso Deus, e por isso vocês não devem prantear nem chorar. Porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Então lhes disse: Agora vão, comam e bebam o que tiverem de melhor, e mandem porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo: Acalmem-se, porque este dia é santo, não fiquem tristes. Então todo o povo se foi para comer, beber, mandar porções aos que nada tinham e fazer uma grande festa, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. No dia seguinte, os chefes das famílias de todo o povo, os sacerdotes e os levitas se reuniram com Esdras, o sacerdote, para estudarem as palavras da lei. Acharam escrito na lei que o Senhor havia ordenado por meio de Moisés, que os filhos de Israel deveriam morar em cabanas durante a festa do 7º mês. Assim publicaram e anunciaram em todas as suas cidades e em Jerusalém, dizendo:
Saiam para os montes e tragam ramos de oliveiras, ramos de zambujeiros, ramos de murtas, ramos de palmeiras e ramos de árvores frondosas, para fazer cabanas, como está escrito. O povo saiu e trouxeram os ramos e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço, e nos seus pátios, nos átrios da casa de Deus, na praça do Portão das Águas e na praça do Portão de Efraim. Toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fizeram cabanas e morou nelas, porque os filhos de Israel nunca haviam feito isso desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia. E todos estavam muito alegres. O livro da lei de Deus foi lido diariamente, desde o primeiro até o último dia da festa. E celebraram a festa durante 7 dias. No 8º, houve uma reunião solene, conforme estava ordenado na lei. No dia 24 deste 7º mês, os filhos de Israel se reuniram para um jejum. Vestiam pano de saco e traziam terra sobre a cabeça. Os da linhagem de Israel separaram-se de todos os estrangeiros, puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Levantando-se no seu lugar, leram o livro da lei do Senhor, seu Deus, durante 1/4 parte do dia. E durante outra 1/4 parte do dia fizeram confissões e adoraram o Senhor, seu Deus. Jesuá, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani e Kenani se puseram em pé no estrado dos levitas e clamaram em voz alta ao Senhor, seu Deus. Os levitas Jesuá, Cadmiel, Bani, Asabneias, Serebias, Odias, Sebanias e Petaías disseram: Levantem-se e bendigam o Senhor, seu Deus, de eternidade a eternidade. Então se disse: Bendito seja o teu nome glorioso, que ultrapassa todo o bem-dizer e louvor. Só tu és o Senhor. Fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo que nela há, os mares e tudo que há neles. Tu conservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Tu és o Senhor, o Deus que escolheste Abraão e tiraste de Ur dos caldeus, e lhe pusestes por nome Abraão. Achaste o seu coração fiel diante de ti, e com ele fizeste aliança, para dares à descendência dele a terra dos cananeus, dos heteus, dos amoreus, dos ferezeus, dos jebuseus e dos girgazeus, e cumpriste as tuas promessas, porque és justo. Viste a aflição dos nossos pais no Egito e ouviste o clamor deles junto ao Mar Vermelho. Fizeste sinais e maravilhas contra Faraó e seus servos, e contra todo o povo da sua terra, porque soubeste que os trataram com arrogância, e assim adquiriste a fama que tens até o dia de hoje. Dividiste o mar diante deles, de maneira que atravessaram em terra seca. Lançaste os seus perseguidores nas profundezas, como uma pedra nas águas impetuosas. Tu os guiaste durante o dia, como uma coluna de nuvem, e durante a noite com uma coluna de fogo, para iluminar o caminho por onde deveriam seguir. Desceste sobre o monte Sinai do céu, falaste com eles e lhes deste juízos retos, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. Tu lhes deste a conhecer o teu santo sábado e lhes deste mandamentos, estatutos e lei, por meio de teu servo Moisés. Quando estavam com fome, lhes deste o pão dos céus, e quando estavam com sede, fizeste brotar água da rocha, e lhes disseste que entrassem para tomar posse da terra que, com juramento, prometeste dar a eles. Porém eles, os nossos pais, se tornaram arrogantes e teimosos, e não deram ouvidos aos teus mandamentos. Recusaram ouvir-te, e não se lembraram das tuas maravilhas, que fizeste no meio deles. Foram teimosos e na sua rebelião escolheram um chefe com o propósito de voltarem para a sua servidão no Egito.
Porém tu, ó Deus perdoador, bondoso e compassivo, tardio em irar-te e grande em bondade, tu não os abandonaste, nem mesmo quando fizeram para si um bezerro de metal fundido e disseram: Este é o seu Deus, que o tirou do Egito, e cometeram grandes blasfêmias. Mas tu, pela multidão das tuas misericórdias, não os abandonaste no deserto. A coluna de nuvem nunca se afastou deles durante o dia, para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo durante a noite, para iluminar o caminho por onde deviam seguir. E lhes concedeste o teu bom espírito para os ensinar. Não lhes negaste o teu maná para poderem comer, e lhes deste água quando tiveram sede. Durante 40 anos tu os sustentastes no deserto, e nada lhes faltou. As roupas que eles usavam não envelheceram, e os seus pés não ficaram inchados. Livro 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 1 ao 18. Será que eu não sou homem livre, não sou apóstolo, não vi Jesus nosso Senhor? Por acaso vocês não são fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outros, certamente o sou para vocês, porque vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa diante dos que me questionam é esta: será que nós não temos os direitos de comer e beber? Será que não temos os direitos de levar conosco uma esposa crente, como fazem os demais apóstolos, os irmãos do Senhor e Cefas? Ou será que somente eu e Barnabé temos de trabalhar para viver? Quem é que vai à guerra às suas próprias custas? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Será que eu digo isso apenas como homem? Não é verdade que a lei também diz, porque na lei de Moisés está escrito: não amarre a boca do boi quando ele pisa o trigo. Por acaso Deus está preocupado com bois? Será que não é certamente por nossa causa que ele está dizendo isso? É claro que é por nossa causa que isso está escrito, pois quem lavra deve fazê-lo com esperança, e o que colhe deve fazê-lo na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós semeamos entre vocês as coisas espirituais, será muito recolhermos de vocês bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vocês, não temos nós em maior medida? Entretanto, não fizemos uso desse direito, pelo contrário, suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Vocês não sabem que os que prestam serviço sagrado se alimentam do próprio templo e que os que servem ao altar participam do que é oferecido sobre o altar? Assim também o Senhor ordenou aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Eu, porém, não tenho feito uso de nenhuma dessas coisas e não escrevo isto para que assim se faça comigo. Preferiria morrer a deixar que alguém me tire esta glória. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim, se não pregar o Evangelho. Se eu faço de livre vontade, tenho recompensa, mas se eu faço por obrigação, é porque uma responsabilidade me foi confiada. Nesse caso, qual é a minha recompensa? É que, anunciando o Evangelho, eu apresente de graça para não me valer do direito que ele me dá. Salmos 33, versículos 13 ao 22. O Senhor olha dos céus e vê todos os filhos dos homens do lugar de sua morada. Observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livre o valente. O cavalo não garante a vitória, apesar de sua grande força. A ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar a alma deles da morte. E no tempo da fome, conserva-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome.
Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Provérbios capítulo 21, versículos 11 e 12. Quando o zombador é castigado, os ingênuos se tornam sábios, e quando o sábio é instruído, cresce no conhecimento. Deus, o justo, observa a casa dos ímpios e o faz cair em desgraça.